Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre entropia, não é? Então, nós falamos sobre entropia, que é o grau de desordem dos sistemas. Uma visão termodinâmica e uma visão termodinâmica estatística, que a gente viu com a terceira lei, foi a questão da entropia como uma função de estado, né? Uma função de estado ligado aos microestados, ligado às probabilidades do meu sistema termodinâmico. Então, quanto mais microestados, mais desorganizado, né, mais aleatório seria o meu sistema, então a minha entropia ela aumenta, certo? Então, lembrar que o critério da espontaneidade é o aumento da entropia total, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? E não a entalpia e a entropia do sistema. O que isso significa? Por exemplo, se a gente tiver um exemplo aqui de um gelo abaixo de 0 graus Celsius, nós temos a impressão de que esse gelo abaixo de 0 graus Celsius, menos 2 graus Celsius, por exemplo, ele está ferindo a segunda lei da termodinâmica, porque ele está se organizando, não é? Então, a água líquida, ela é bem mais desorganizada do que a água no estado sólido, né? Que ela vai ganhar uma agregação própria, rígida, mais rígida do que o líquido. Então, aparentemente, a entropia de um sistema nessas condições de congelamento, ela está fugindo da segunda lei da termodinâmica. Mas, na verdade, a entropia do gelo da água no estado sólido, ela diminui, mas a entropia do universo, ela aumenta, tá certo? Então, quem vai dar a minha espontaneidade é a entropia total. Então, a gente pode escrever da seguinte forma: entropia total, S total, é igual a entropia do meu sistema mais a entropia da minha vizinhança, tá certo? Então, o meu critério de espontaneidade é a entropia total. Nós podemos escrever, né, essa equação na forma infinitesimal, como nós já fizemos várias vezes. Então, infinitesimalmente, nós temos que a derivada da entropia total vai ser igual à derivada da entropia do sistema mais a derivada da entropia da vizinhança, certo? Então, se nós integrarmos todos esses pontos infinitesimais do estado inicial para o estado final, nós temos isso daqui, né? Estado inicial final, entropia do sistema, mais estado inicial final, entropia da vizinhança. Então, a gente sabe o resultado dessas integrais aqui. Elas são equivalentes a o meu delta, não é? Então, aqui vai ficar entropia total final menos inicial, que vai dar igual a minha variação de entropia total, igual a minha entropia do sistema final menos inicial, variação de entropia do sistema, mais a minha variação de entropia da vizinhança. Tá certo? Pronto. Então, se o meu sistema ele vai ser espontâneo, nós dizemos que a variação da entropia total, ela tem que ser maior do que zero. Então, isso daqui é um processo que a gente chama de espontâneo.
Então, isso é um processo espontâneo. Caso a minha variação de entropia total seja menor do que zero, eu tenho que o meu processo ele não vai ser espontâneo. Ele vai ser um processo não espontâneo. Então, a gente vai ver mais à frente que eu posso chamar esse processo de não espontâneo ou posso chamar de um processo inverso espontâneo, ou seja, da forma inversa, ele vai ser espontâneo, né? Então, para as reações químicas e para o estado de equilíbrio químico, essa ideia de ser espontâneo da forma inversa, né? Eu posso escrever ou inversamente espontâneo, tem um significado bem interessante para a gente. E, da outra forma, a variação de entropia, quando ela é igual a zero, dizemos que o nosso processo, que o nosso sistema, ele está em equilíbrio, certo? Então, aqui a gente vai falar mais sobre isso. Então, quando ΔS é igual a zero, o meu sistema, ele está no seu estado de equilíbrio. Quando o meu, todo o total aqui, né? Eu só esqueci de colocar o total aqui também embaixo. Então, tudo, a minha variação de entropia total maior do que zero, processo espontâneo, delta S, aqui eu escrevi errado, total menor do que zero, processo não espontâneo, e delta S total igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Ok? Pronto. Então, a gente viu no slide anterior isso, né? Delta S total é igual a delta S da vizinhança mais delta S do sistema, né? Ou vice-versa, né? Ou vizinhança primeiro, o sistema depois, tanto faz, porque é uma soma, né? Pronto, isso daqui é uma expressão matemática que ela tem, na minha forma física, um problema, que é essa minha variação de entropia da vizinhança, certo? Calcular algo que está externo ao meu sistema, ele é mais complicado, é muito mais difícil. Você não sabe qual seria o exato limite da sua vizinhança, certo? Então a gente vai fazer algumas considerações aqui, ok? Então preste atenção. Nós sabemos que a minha variação de entropia, a gente já viu isso, é igual ao calor dividido pela temperatura, não é isso? Então, ΔS é igual a Q sobre T. Então, essa definição, ela vai se aplicar a minha entropia, tanto da vizinhança quanto do sistema, tá certo? Então, posso escrever que ΔS do meu sistema vai ser igual ao Q, né, ao calor do meu sistema, dividido pela minha temperatura. E da mesma forma, ΔS, a variação de entropia da minha vizinhança, vai ser igual ao calor da minha vizinhança, dividido pela minha temperatura. Então, pela minha definição, eu posso escrever dessas formas, certo? Sendo que eu vou considerar que o meu calor do meu sistema, ele vai ser igual ao calor da minha vizinhança, sendo que com o sinal contrário. Então, o calor do sistema é menos o meu calor da minha vizinhança, tá certo? Da mesma forma, certo? Da mesma forma que o meu
calor da vizinhança vai ser igual a menos o calor do meu sistema, certo? Então, por que essa igualdade aqui ela é importante para a gente? Porque a partir dela eu vou poder fazer uma generalização, não é? Então, eu vou dizer que a pressão constante, a gente já viu isso nas últimas aulas, o meu calor é igual à minha variação de entalpia, não é? A pressão constante, tá certo? Por definição. Então, se isso daqui é verdade, eu posso dizer que podemos dizer que o calor da minha vizinhança é igual a menos o ΔH do meu sistema, tá certo? Então, o calor da minha vizinhança vai ser menos o ΔH do meu sistema. Foi o que eu mostrei aqui, ó. Se o calor do meu sistema é igual ao calor da minha vizinhança com o sinal oposto, o contrário também é verdadeiro. Então, o calor da minha vizinhança vai ser menos o calor do meu sistema, que a pressão constante e a pressão atmosférica, que são dos processos químicos que nós fazemos os nossos trabalhos no laboratório, na grande maioria das vezes. Então, eu posso dizer que o calor é igual a ΔH. Então, o calor da vizinhança é igual a menos ΔH menos a entalpia do sistema, tá certo? E isso vai ser muito interessante para a gente, porque eu vou poder substituir esse ΔH, deixa eu mudar aqui, ó. Eu vou poder substituir o calor da minha vizinhança por menos ΔH do meu sistema, certo? Na minha expressão do ΔS da minha entropia da vizinhança. De modo que eu vou ter o seguinte: ΔS da vizinhança, eu estou usando esse daqui, tá certo? Então, a minha variação de entropia da vizinhança vai ser igual a menos ΔH do sistema, né, que é a minha generalização que eu fiz, dividido por T, pela temperatura em Kelvin. Então, eu posso dizer que ΔS da vizinhança é igual a menos ΔH do sistema sobre T. Isso a pressão constante, tá certo? Eu posso fazer essa generalização. E isso vai ser muito interessante para a gente, porque eu posso reescrever essa minha equação aqui em termos do sistema. Então, eu posso dizer que ΔS total é igual a o meu ΔS do sistema, não é? Ou meu menos ΔH do sistema, utilizando essa mesma ordem aqui, sobre T mais ΔS do sistema. Ou seja, as minhas variáveis, as minhas propriedades termodinâmicas, elas vão ser dependentes apenas do sistema. Então, eu consigo calcular a variação de entropia total a partir do ΔH do sistema, da minha entalpia, minha variação de entalpia do sistema e a minha variação de entropia do sistema. Isso é muito bom, porque eu vou ficar independente de conhecer a uma variação que vem da minha vizinhança. Ok? Então, bora fazer alguns exemplos aqui. Ó. Bem simples. Calcule a variação de entropia da vizinhança quando a água congela a menos 10 graus Celsius, dado a entalpia padrão de fusão aqui, a entalpia de fusão, no caso, de 6 kJ/mol a menos 1,
a temperatura de menos 10 graus Celsius, tá certo? Então, se ele quer que eu calcule a entropia da vizinhança, então a minha variação de entropia, ela é igual ao quê? Que a gente acabou de ver. Ela é igual a menos ΔH do meu sistema, a gente deduziu essa expressão sobre T, tá certo? Porque a pressão ela é constante, então o meu calor da minha vizinhança, não é? Vai ser igual a menos ΔH do meu sistema, não é? Então, lembrar que isso é possível porque a pressão constante, o meu calor da minha vizinhança vai ser igual a menos ΔH do meu sistema. Então, eu substituo isso aqui e tenho a minha variação de entropia da minha vizinhança, né? Que é o que ele quer. Então, ΔS da vizinhança é igual a menos ΔH do sistema sobre T. Então, aqui é muito simples, eu só preciso substituir. Agora eu tenho que observar o seguinte: eu tenho que observar que a minha entalpia aqui do meu sistema, né? Ele vai ter o sinal contrário, tá certo? Então, a minha variação de entropia do meu sistema, que no caso vai ser a fusão, vai ter o sinal contrário. Por quê? Porque a fusão que ele me dá aqui, ele tem o valor positivo, né? É uma entalpia, no caso, coloquei aqui errado, perdão. É o ΔH de fusão. O ΔH de fusão, ele tem o valor positivo. Sendo que eu quero saber a entropia quando a água congela a menos 10 graus Celsius, certo? Então, eu não vou utilizar a entalpia de fusão, eu vou utilizar a entalpia de condensação, né? De solidificação, no caso. Porque as duas vão ser, uma entalpia vai ser o inverso da outra. Então, a minha variação de entalpia de solidificação ela vai ser igual a menos 6,0 kJ mol a menos 1, tá certo? Então, por conta da minha temperatura, eu tenho que observar isso, certo? Então, eu só preciso substituir na minha expressão. ΔS da vizinhança vai ser igual a menos da minha expressão matemática, menos do meu ΔH de solidificação, e vai ser os 6 kilojoules mol a menos 1, dividido pela temperatura. Essa minha temperatura aqui, ela vai estar em Kelvin, né? Então, eu preciso transformar. A minha temperatura que ele dá é menos 10 graus Celsius, então eu tenho que transformar. Eu vou pegar menos 10 e vou somar com 273,15. Isso vai me dar o quê? 263,15 Kelvin, tá certo? Então, fazendo essa continha aqui, né, trazendo para cá, 263,15 Kelvin, eu vou ter a minha variação de entropia da vizinhança. Essa variação de entropia da vizinhança vai ser igual a, fazendo essa continha aqui, eu vou ter, menos com menos vai dar mais, vai ser 0,023, certo? Kilojoule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, né? Certo? Então, vai ser kilojoule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Esse meu valor. Eu posso escrever em kilojoules ou posso deixar em joules. É só multiplicar isso aqui por 1000, vai ficar 23 joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, né? Que é a unidade mais correta, porque esse valor aqui está pequeno. Então, perceba que a entropia da vizinhança ser positiva, não é? Faz sentido para mim,
Porque se eu estou congelando a minha água, né, como o exemplo do primeiro slide, a menos 10 graus Celsius, então a entropia do meu sistema ele vai diminuir, tá certo? Então a entropia do meu sistema diminui, né? Por isso que o meu calor da minha entalpia aqui vai ficar negativo e com o meu sinal negativo da minha fórmula, eu vou ficar com o sinal positivo. Então, a minha entropia do meu sistema, ele diminui, porque a minha água congelada, ela possui um grau de desordem menor do que a água líquida, certo? Mas o meu sistema, o meu universo, né, o meu sistema mais a vizinhança, ele ganha energia, certo? Então, o que acontece é que o meu delta H total, ele aumenta, certo?